Capítulo 1132. No beco onde poucas pessoas visitavam, o ambiente ficou mais escuro à medida que um vento frio soprava por ele. Embora não fosse como uma lâmina capaz de cortar o rosto de uma pessoa com sua frieza, parecia possuir magia à medida que firmemente penetrava nas roupas das pessoas. Como German Sparrow, Klein ergueu a mão e pressionou a cartola. Ele viu a senhorita Mágica usando um lenço escuro e um casaco grosso. Ela carregava uma mala bastante pesada e entrou no beco, parecendo extremamente cautelosa. No reino de Loen, devido à influência da Igreja da Noite Eterna, muitas das roupas consideradas apenas masculinas também tinham versões femininas. Assim como em Intis, as damas da alta sociedade costumavam sentar-se de lado enquanto cavalgavam, graças a uma sela especial. No entanto, Loen não fez o mesmo. As mulheres tinham seus próprios trajes de cavalo. Klein tirou a mão esquerda que usava a fome rastejante do bolso e abriu os dedos. Você tem um estoque preparado? Force de repente sentiu um vento frio soprar em seu pescoço enquanto ela inconscientemente recuava. O suficiente para pelo menos 2 semanas de escrita. Já entreguei ao editor do jornal. Sem esperar que German Sparrow perguntasse mais, ela acrescentou apressadamente, trouxe uma caneta tinteiro, tinta e papel. Klein assentiu levemente, deu 2 passos à frente e estendeu a mão para agarrar o ombro da senhorita Mágica. Force imediatamente se concentrou quando um livro ilusório apareceu em seus olhos enquanto folheava lentamente. O ambiente ao seu redor imediatamente ficou escuro e colorido, os vermelhos eram mais vermelhos, os pretos eram mais pretos e os marrons eram mais marrons, à medida que se sobrepunham, fazendo-a sentir como se estivesse em transe. Force já estava acostumada com esse estado e gravou com sucesso durante o processo de viagem. Ela também observou cuidadosamente o cenário de sua viagem, bem como as estranhas e indescritíveis criaturas do mundo espiritual que se marcaram em sua mente. Depois de algumas respirações, sua visão escureceu e ela sentiu um cheiro que nunca havia sentido antes. Seu corpo não pôde deixar de tremer. Force instintivamente usou um truque de mágica para iluminar o ambiente. Olhando em volta, ela percebeu que estava em uma cabana de madeira. O mundo German Sparrow já havia desaparecido. Onde estou? Force olhou para a janela e viu que havia uma camada espessa cobrindo-a, impedindo que qualquer luz brilhasse por dentro. Isso a deixou ainda mais confusa. Ela veio até a porta, estendeu a mão direita e puxou a porta atrás dela. Com um rangido, viu a neve bloqueando a saída. Force ficou chocada quando o aviso de German Sparrow ecoou em sua mente. Mantenha-se aquecida. Em apenas 1 ou 2 minutos, Klein já havia circundado o mar uma vez. Ele usou sua presa que havia selecionado há muito tempo para aplacar a fome rastejante e retornou ao seu apartamento alugado em Backlund, aguardando a rainha misteriosa e a senhorita Sharon para coletar informações sobre quaisquer anomalias. Na verdade, com o estilo de Klein, ele teria agido pessoalmente nesta área e conduzido uma investigação adicional ao mesmo tempo. Ele queria garantir que a demônia Trice não tivesse planos de ajudar o Sr. Porta a escapar, mas considerando que Zaratul já estava em Backlund, ele decidiu ser cauteloso e desistir da ideia de ficar vagando por aí. Sob a influência da lei da convergência das características de Beyonder, ele sentiu que se vagasse por Backlund, seria apenas uma questão de tempo até encontrar Zaratul ou mesmo Amon. Eu já tinha pensado em como me disfarçar. Comprar uma bicicleta, conseguir um uniforme e andar por diferentes ruas como carteiro. Essa é a maneira mais fácil de evitar suspeitas. Depois de tomar um gole do Gurney Sap que trouxe do mar, recostou-se na cadeira e permitiu que suas marionetes, Enune e Conas,
massageassem individualmente seus ombros e pernas. Reticências. A terra abandonada dos deuses, no acampamento da cidade da tarde. Depois que Derek Berg abriu os olhos, ele imediatamente se levantou, abriu a porta e contornou a fogueira até a sala do chefe. Suprimindo sua excitação, ele respirou fundo e ergueu a mão para bater levemente na grossa porta de madeira. Por favor, entre. Em meio aos sons de batidas, a voz profunda de Colin Iliad soou. Derek girou a maçaneta e abriu a porta. Ao olhar para o caçador de demônios Colin, cujo cabelo era branco e tinha cicatrizes antigas no rosto, ele deixou escapar: Excelência, encontrei alguns cogumelos estranhos. Eles podem ser comidos. Colin Iliad ficou em silêncio por um momento antes de perguntar lentamente: cogumelos? Ao ouvir a perplexidade nas palavras do chefe, Derek imediatamente se lembrou de um cogumelo que tinha visto antes. Veio do templo abandonado do Criador Caído. Parecia especialmente brilhante e apetitoso, mas era essencialmente extremamente perigoso. Seu humor se acalmou instantaneamente. Ele assentiu e disse: sim, cogumelos, diferentes raças de cogumelos. Eles podem devorar a carne e o sangue de monstros para crescer. Derek descreveu detalhadamente as características únicas dos cogumelos e explicou o que eram leite, carne bovina, peixe e farinha. No final, enfatizou que os cogumelos deveriam estar totalmente cozidos antes de serem consumidos. Ele também teve que prestar atenção às espécies que eram ricas em veneno. Colin Iliad ouviu em silêncio, sem demonstrar qualquer mudança nas emoções. Depois de pensar um pouco, ele disse: que outros perigos eles apresentam? Ou devo dizer, pontos que requerem observação. O rosto de Derek de repente ficou vermelho. Vou estudar de novo. Sem esperar que o chefe falasse, ele se virou, abriu a porta e saiu correndo. Voltando ao seu quarto, ele respirou fundo e sentou-se. Ele começou a orar ao Senhor Louco, pedindo-lhe que encaminhasse as perguntas ao Senhor Mundo. Acima da névoa cinza, Klein sentou-se na cadeira de encosto alto pertencente ao Louco. Ele tocou no apoio de braço com o dedo indicador e murmurou silenciosamente: que outros perigos existem? Embora a imaginação, as ações e a criatividade de Frank me deixem com um pouco de medo, ele ainda é um sequência 5, druida, afinal. Não importa quão perigosos sejam os cogumelos, quão perigosos podem ser. Com os anos de experiência que a Cidade de Prata adquiriu no ambiente escuro, é fácil lidar com esses cogumelos. Nas ruínas da Batalha dos Deuses, a produção de leite pelo navio, a cabeça do pirata cultivando uma melancia e outros fenômenos chocantes foram devidos à aura remanescente e ao poder divino da Mãe Terra naquela área. O verdadeiro assassino era uma divindade e não Frank. Cara, se a formação da terra abandonada dos deuses aconteceu devido à traição do antigo deus do sol, as coisas deixadas para trás naquela intensa batalha definitivamente não estão limitadas aos poderes da meia-noite, ocultação, degeneração e tempestade. Talvez existam algumas áreas que têm a influência do sol e da terra. Isso. Depois de pensar um pouco, ele conjurou o mundo German Sparrow e o fez dizer a verdade. Se eles encontrarem poderes divinos do domínio da terra, esses cogumelos podem sofrer uma mutação desconhecida. Depois de receber uma resposta, Derek saiu correndo de seu quarto e correu para a porta do chefe. Desta vez a porta se abriu sem que ele batesse. Derek se virou para olhar seus companheiros perto da fogueira. Ele entrou na sala e fechou casualmente a pesada porta de madeira. O poder divino do domínio da terra pode fazer com que os cogumelos sofram uma mutação desconhecida, disse ele francamente, sem explicar como havia descoberto isso.
A expressão do caçador de demônios Colin permaneceu inalterada enquanto ele repetia suavemente a frase-chave: o poder divino do domínio da terra. Ele baixou a voz e finalmente ficou em silêncio. 10 segundos depois, ele disse: depois que voltarmos, podemos configurar uma região para plantá-los e ver os efeitos. Então, qual é o preço? Derek respondeu imediatamente: a fórmula para o metalúrgico antigo. Colin Iliad assentiu lentamente. Isto tem que ser decidido pelo conselho de 6 membros. Quando voltarmos para a cidade, pressionarei por esse assunto o mais rápido possível. A equipe de expedição retornaria à Cidade de Prata nos próximos 2 dias. Em primeiro lugar, após a exploração, os poucos que sobreviveram, bem como aqueles que perderam os seus entes queridos, precisaram de tempo para ajustar os seus estados mentais. Em segundo lugar, havia uma quantidade limitada de comida sobrando no acampamento, e não havia como plantar grama preta ao redor da Cidade da Tarde. Eles só podiam contar com a caça de monstros para se reabastecerem. Portanto, uma das responsabilidades da equipe expedicionária era entregar alimentos seguros. A troca de equipes aconteceria em intervalos fixos. Sim, Excelência, Derek não o apressou. Ele já havia se acostumado com esse processo. Depois de sair da sala, Colin Iliad foi até a janela e olhou para a fogueira no meio do acampamento. Essa chama queimou silenciosamente. Na escuridão profunda, a fraca luz amarela se espalhou por todo o acampamento. Assando no fogo estava um vampiro nojento coberto de pelo. Poucos dias depois, Klein recebeu separadamente a resposta correspondente da rainha misteriosa Bernadette, de Patrick Bryan do Episcopado Luminoso e da senhorita Sharon. Ele confirmou que não houve anomalias recentes em relação ao fluxo de materiais ou de pessoal em Backlund. Pelo que parece, a demônia Trice só deseja falar com o Sr. Porta por enquanto. Além disso, esta parece ser a primeira vez que eles estabelecerão uma conexão. Independentemente disso, ainda preciso dar um aviso de antemão. Isso requer sutileza. Quanto mais eu digo, maior a probabilidade de um erro ser cometido. Além disso, não posso revelar meu trunfo. Depois de pensar um pouco, ele encontrou o cabelo do falecido que a senhorita Mágica havia fornecido. Ele desdobrou o pedaço de papel e escreveu: isto é o que você precisa. É uma mecha de cabelo de um descendente da família Abraham. Quem a forneceu tem um pedido: ajudar a fazer uma pergunta à existência, o problema de como ele se livrando da maldição. Finalmente, deixe-me lembrá-la de ter cuidado com o Sr. Porta. Klein dobrou a carta e prendeu a mecha de cabelo nela. Ele pegou a gaita do aventureiro e soprou. Após um breve silêncio, Reinette Tainiker saiu do vazio com 4 lindas cabeças nas mãos. Dê esta carta ao idiota seduzido, ele instruiu enquanto entregava a carta. Assim que disse isso, seu coração disparou e ele acrescentou apressadamente outra pergunta. Você pode localizá-lo? Sim, uma das cabeças de Reinette Tainiker respondeu à pergunta antes de morder a carta. Klein estreitou os olhos. Ponto.